tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo sobre resumo em mapa mental. Vim mostrar um pouquinho pra vocês de como que eu faço o meu, dando algumas dicas pra vocês. Então bora lá? Bom, gente, então vamos lá. Esse mapa mental que eu tava fazendo, meu professor veio pedido pra gente fazer, e aí eu fiz. Mas eu confesso pra vocês que mapa mental não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não sei, gente, quando eu falo de resumo, eu prefiro mil vezes fazer o resumo normal, uma folha de caderno e tudo mais, do que mapa mental em si. Inclusive, eu tava numa relação de amor e ódio com esse título e vocês não têm noção. Eu fui tacando qualquer coisa pra ver se ele ficava um pouquinho mais aceitável, porque de verdade, eu tava num negócio com esse título, mas no final até que ficou bonitinho, vai. Inclusive, eu já aviso que vocês verem que tá meio torto, vocês me perdoem, mas é porque a minha noção de coisa reta passou longe. Então vocês me perdoem, tá? Mas ficou bonitinho no final. Pelo menos eu achei que ficou bonitinho. Mas enfim, como eu falei pra vocês, por mais que eu não goste muito de mapa mental, não é uma das minhas formas favoritas pra poder fazer resumo, como eu tinha que fazer, eu aproveitei pra gravar esse vídeo pra vocês, pra dar algumas dicas se você, caso goste de fazer mapa mental, ou precisa fazer pra escola e não sabe como fazer, calma que eu vou te ajudar. Bom, primeiro de tudo, vamos começar com o título, que é a parte principal. No meu caso aí, eu coloquei geografia, que era a matéria, né, que eu ia fazer o meu mapa mental. Então, se você tiver uma matéria específica, você pode colocar o nome da matéria, também caso você for guardar depois para ficar mais fácil de identificar de qual disciplina é. E embaixo você coloca o assunto, que no caso o meu era industrialização, o assunto que eu tava vendo. E aí, é claro, o título você pode escolher da forma como você quiser fazer. Tem no Pinterest várias ideias incríveis de mapa mental, eu sempre vejo lá. Esse título aí, ele foi meio assim, aleatório mesmo. Mas tem como você pegar inspirações prontas e tudo mais, se você não tem alguma ideia pronta, você pode estar pegando lá. E aí eu sempre faço um título no meio, bonitinho, com bastante destaque também. Como eu faço color code, então eu coloquei duas cores aí da minha matéria, que é amarelo e laranja, para estar fazendo. Mas aí você pode fazer colorido, você pode utilizar aí a sua criatividade e as cores que você gostar também. Depois chegou a hora de você organizar como você vai colocar essas informações. Eu sempre gosto de colocar os subtítulos, né, porque o título principal já tá no centro, então os subtítulos, de acordo com o conteúdo que eu tô fazendo, eu sempre coloco nos 4 cantinhos. Agora, se tem muito subtópico, aí eu vou tendo que organizar de acordo com o espaço ali que eu tenho. Como o meu era Revolução Industrial, então eu tinha 4 tópicos para fazer, que era a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, deu certinho ali os 4 cantinhos ali que eu precisava. Mas se o seu for mais tópicos, você pode organizar da melhor forma que você quiser. Até porque depois você vai ter que puxar setinhas, porque no mapa mental a gente sempre coloca setinhas. Então, pega o título e leva uma setinha até o subtópico. Na hora que eu finalizar, vocês vão entender melhor aonde que vai essas setinhas e tudo mais. Depois que você já fez o seu título, já viu ali os subtópicos que você vai ter que escrever sobre, agora é de começar de fato a escrever. Então o subtópico eu sempre gosto de colocar num título mais em destaque, pra eu ter uma noção melhor na hora que eu olhar. E aí eu começo a escrever de fato o que eu preciso escrever dentro desse subtópico. Uma dica é sempre você colocar em tópicos, enfim, tópico, mas acho que dá pra entender, né? Não. E com setinhas, como vocês podem estar observando aí, gente, eu utilizo muita setinha. Misericórdia, só vai ter setinha aí, como vocês vão perceber, porque é uma coisa que eu gosto bastante de utilizar. E no mapa mental, tem muita gente às vezes que acha, eu vou pegar a apostila e vou escrever tudo que tá lá aí no mapa mental. Não, gente, mapa mental é uma coisa bem resumida. É tipo fichinha, é resumo do resumo mesmo. Então, normalmente, eu leio
o assunto que tá tratando. No caso, vou dar o exemplo aí do que eu tô fazendo. Primeira Revolução Industrial. Então, eu vou, leio tudo que fala sobre isso, grifo na apostila o que é importante, e aí, de acordo com o que eu grifei, eu vou transcrever para aí de uma forma mais resumida. Ou também da forma como você entendeu, aí você vê aí como você vai querer fazer. Então eu coloco em tópicos e tento deixar o mais resumidinho possível para realmente na hora que eu bater o olho eu falar, lembrei, aconteceu isso, isso, isso e isso. Uma dica também é sempre pegar uma caneta de uma outra cor. Então, como vocês podem perceber aí, eu estou utilizando caneta azul para escrever o texto, o corpo do texto, e as minhas canetas coloridas para fazer o subtópico, o título e tudo mais. Só que eu utilizei uma outra caneta que é a vermelha. E para que você utilizou a caneta vermelha? Para poder dar destaque a palavras que são mais importantes ainda dentro desse texto aí que eu tô fazendo, tá dentro do subtópico. Entenderam? Eu falo, por exemplo, da primeira Revolução Industrial, que é o primeiro subtópico ali que eu fiz. Eu escrevi o corpo do texto de caneta azul normal, e aí eu coloquei, por exemplo, carvão mineral e escravidão de caneta vermelha. Por quê? São palavras que eu quero dar mais destaque, para na hora que eu bater o olho, ela vai se destacar no meio de toda a escrita em azul. São palavras que eu realmente preciso lembrar mais quando se fala, por exemplo, da primeira Revolução Industrial. Deu para entender mais ou menos? Isso não só para mapa mental, como para qualquer resumo também, viu? Então, sempre pegar canetas diferentes, vermelha, azul, a cor que você quiser. É diferente da caneta normal que você escrever no corpo do texto e diferente também da caneta colorida que você utiliza para estar fazendo detalhes. Porque aí você vai, na hora que você vê o texto em si, você vai dar destaque para aquelas palavras-chave que você realmente precisa saber. E aí, como eu falei, a questão de organizar os assuntos que você vai estar colocando, resumir, tentar resumir bastante. Não ficar querendo explicar Deus e mais o mundo ali dentro, porque não vai caber. Aí vão falar assim, Júlia, mas mapa mental é uma coisa pra ser resumida e você tá escrevendo um monte no seu mapa mental. Concordo com vocês, mas esse era o resumido ainda do resumo do que tava na minha apostila, porque era muita coisa. Então eu realmente fiquei resumir pra caramba. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de mapa mental, porque eu acho que fica muito apertadinho e eu não gosto muito não. Mas, pra quem gosta, é uma forma também de estar fazendo ali o resumo. Se fosse para escolher, eu preferia fazer geografia e a Revolução Industrial, né? Industrialização, tudo numa folha de caderno, mas tinha que ser mapa mental. Uma coisa legal também para você estar colocando no seu mapa mental é fazer detalhes. Então, você pode estar colocando, fazer um desenho ou imagens e colocar nele também. Também isso serve para resumos também, tá? Mas como eu falei, o foco aqui é mapa mental. Mais dicas aí para vocês, então fazer desenhos, decorar. Você pode estar colocando ali do seu jeitinho. No final, vocês vão ver que eu coloquei alguns saquinhos de dinheiros aí, desenhei para remeter ao consumo, a busca por lucro e riqueza e tudo mais. Então, eu coloquei ali alguns desenhos relacionados a isso. Não coloquei muito, só para dar um charmezinho mesmo. Aí uma outra coisa também é que se você não quiser ficar utilizando várias setinhas para estar fazendo ali os tópicos do seu assunto, você pode estar colocando um quadradinho, você pode fazer estrela, coração, bolinha, você pode escolher como você preferir, tá? Você também pode escrever em formato mais de texto em si, um texto mais curto, né? Como eu falei, é um resumo, mas aí você escolhe como você quer fazer. Outra coisa legal também é você fazer como se fossem quadrados, ou pegar um post-it e recortar ele num formato legal para você estar colocando ali para colocar uma informação ainda mais importante que você precisa destacar ainda mais. No caso, eu fiz esse quadradinho aí para colocar informações a mais. Então, não era bem um destaque do conteúdo, era só para colocar umas informações a mais que eu precisava saber. E foi basicamente isso. Depois eu puxei ali as setinhas que eu precisava, ter fazer uns negócios ali diferentes, vi que não ficou legal, então eu dei uma parada por ali. Mas é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mapa mental. Eu já comentei se vocês utilizam mapa mental, se vocês, assim como eu, não gostam muito. Eu queria saber, viu? Aproveito também para comentar aqui ideias de vídeos para os próximos.
Perdão o meu sumiço, mas é porque tô tendo muita coisa pra fazer da escola. A escola tá realmente sugando muito. Mas eu juro que eu vou voltar a ficar mais ativa por aqui, tá bom? Não abandonei vocês, não. Mas é isso, gente. Um super beijo. Fiquem agora com o meu mapa mental prontíssimo. E tchau, até os próximos vídeos.